Bom dia. Hoje nós vamos continuar falando sobre trigonometria, mas vamos voltar ao assunto de funções, ou seja, hoje nós vamos falar sobre um assunto que chama funções trigonométricas. Bom, o que essas funções trigonométricas representam, né? A gente viu que ângulos de uma circunferência eles, né, os ângulos, vamos colocar aqui o ângulo θ dentro de uma circunferência, ele pertence, né, ou ele varia de um intervalo de 0 até 2π. Nós vimos isso, né, quando a gente transformou os 360 graus em 2π, tá bom? Então, a gente entendeu que, além disso também, quando a gente pensou lá no círculo trigonométrico, nós vimos o seguinte, ó. Nós tínhamos aqui um círculo. Tínhamos aqui esse círculo, que eu vou colocar ele aqui nesse cantinho. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aqui, ó. Temos aqui o círculo trigonométrico, né? E aí a gente colocou aqui um plano cartesiano. Vocês estão lembrados disso? Nós fizemos esse tipo de movimento, né? Então, ó, aqui eu tenho um plano cartesiano. Nós falamos aqui que nessa direção a gente tem o cosseno e aqui a gente tem o seno, certo? Dentro disso, nós vimos também que o raio, né, da circunferência aqui, vamos usar 1, né, sempre para facilitar isso. Então, por exemplo, aqui eu vou ter um ângulo, vamos chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de 40, vamos fazer de 30 graus, vai, só para ficar um pouco mais fácil, tá? 30 graus, e aí 30 graus eu acho que tá aqui, mais ou menos, tá? Então, só para ficar mais visual, um visual mais próximo do real. Então, a gente tem aqui esse ângulo de 30 graus, e nós vemos o seguinte: esse ângulo de 30 graus, ele tem um equivalente aqui no cosseno, e ele tem um equivalente aqui no seno, né? Então, tem um pontinho aqui, temos um pontinho aqui para o seno, e temos um pontinho aqui para o cosseno, certo? Para 30 graus, a gente viu que o seno de 30 graus, ou melhor, e aqui eu vou também escrever isso aqui como angulação, tá? Isso aqui é a mesma coisa que π sobre 6. Nós vimos que o seno de π sobre 6, que é 30 graus, lembrem disso, tá? Então, esse ângulo aqui de π sobre 6, ele equivale a quanto? Ele vale 1/2. Da mesma forma, no cosseno, nós vimos que o cosseno de π sobre 6 equivale a raiz de 3 sobre 2, tá bom? Então, chegamos nesses equivalentes. Só que, olha só, e eu também falei sobre isso, né, numa aula, que a gente pode dar a volta no círculo trigonométrico, então a gente pode sair daqui e dar uma volta e a gente volta para o mesmo canto. Só que essa volta, ela vai ser o quê? Ela vai ser por exemplo, nesse caso aqui, né, ele vai ser π sobre 6 mais 2π. Ou seja, se eu deixo a mesma base aqui, né, ficaria o quê? Ficaria π sobre... se ficar 6 aqui, π sobre 6 mais 12π sobre 6. Então, isso aqui vai ficar 13π. 13π sobre 6. Ou seja, o seno, e isso aqui vai ser então igual, quando eu dou a volta, né, do seno de 13π sobre 6. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: independente das voltas que eu dou, eu sempre vou obter, se eu parar no mesmo lugar que eu iniciei, eu sempre vou ter o mesmo valor de seno e de cosseno para ângulos maiores, tá? Então, isso aqui é importante. Quer dizer que essas funções elas acabam sendo periódicas, né? Ela tem uma repetição de um certo período.
nesse caso aqui 2π. Além disso, lembra que aqui eu havia dito que eu tenho aqui o valor de... Aqui, nesse caso aqui, eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 1. Além disso, aqui em cima eu tenho 1 positivo para o seno e aqui embaixo menos 1 para o seno. Então, essas repetições, bom, essa repetição completa eu tenho π, e eu tenho uma repetição desse 1 menos 1 também, quando eu varro isso aqui, né, quando eu saio de π. Então, por exemplo, se eu tenho cosseno de π, é o cosseno de zero. Cosseno de zero é igual a 1. Só que o cosseno de π é igual a menos 1. Cosseno de 2π, isso aqui vai ser igual a 0. Desculpa, perdão, igual a 1. Cosseno de 3π, isso aqui vai ser igual a menos 1. E assim por diante. Tá? Eu posso repetir isso aqui várias e várias vezes, que eu vou sempre determinar qual é o valor para valores altos, valores mais baixos. Tá? Então, se eu der várias voltas, né, em alguns determinados... Né, sempre se eu der várias voltas, eu consigo determinar essa relação. Dito isso, você concorda que eu posso fazer isso para valores, para angulações muito altas, e eu só vou ter o meu máximo tanto para o seno, tanto para o cosseno entre 1 e menos 1? Então eu posso fazer uma função, tá? Eu posso descrever isso aqui como sendo uma função. E aqui o desenho vai ficar bem... Vou ter que dar uma caprichada boa nesse desenho aqui. Ó, deixa eu pegar aqui mais um círculo trigonométrico, que eu vou precisar fazer aqui um desenho... ó, então vamos supor que eu tenho esse círculo aqui. Então, o círculo tá aqui. Beleza? Vamos lá. Aí eu vou ter um plano cartesiano, que eu vou desenhar ele aqui. Opa, não, um plano cartesiano, que eu vou desenhar esse plano cartesiano aqui, ó. Tá? E aí eu vou estender esse plano cartesiano nessa direção. Tá bom? O que eu vou fazer aqui? Ah, bom, deixa eu só refazer um plano cartesiano aqui. Bom, deixa eu fazer um outro aqui menorzinho para ficar dentro desse círculo. Então, ó, plano aqui, aqui e aqui, tá? Vamos fazer aqui alguns valores só para ficar um pouco mais fácil a gente poder enxergar. É o que eu quero mostrar para você, que você vai ver que vai ser bem... o que eu quero demonstrar aqui? Olha, então esse pontinho aqui, vamos falar aqui. Bom, aqui eu estou usando estou usando o roxo pro cosseno. Então, vamos supor que aqui eu tenho esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, mais uma vez, né, essa linha aqui é cosseno, tá? Então, isso aqui é um cosseno. E isso aqui é o seno. Então, aqui é cosseno e aqui é o seno. Aqui é o seno. Bom, nesse pontinho aqui, eu tenho 0. E aí, vamos supor que aqui eu tenho o ângulo de... sei lá. Vamos fazer um ângulo aqui de 45 graus, tá? Só para ficar mais fácil de poder enxergar. Então, aqui eu tenho 45 graus. 45 graus é π sobre 45... π sobre 4, né? (180) dividido por 2 dá 90, 40, beleza. Então, e aqui em cima a gente tem um outro valor aqui pro seno. E esse valor aqui vai ser 1 positivo. Aqui embaixo vai ser menos 1. E
Bom, além disso, ah, eu posso eu posso pegar essa linha aqui e fazer o contrário dele, né? Que é somar 90 graus. Então aqui eu vou ter a angulação de π sobre 2, né? Aqui é π sobre 2. Então eu vou ter π sobre 2 mais... bom, aqui é π sobre 2. Π sobre 2. Então aqui eu vou ter π sobre 2 mais π sobre 4. Que isso aqui vai dar vezes 2 vezes 2. Então vai ser 3π sobre 4. Tá bom? Então essa aqui é a minha angulação desse pontinho aqui. Tá, vamos lá. Então, tem aqui desenhado, tá? Essas outras angulações também elas vão ser iguais. Então, deixa eu desenhar esse daqui e desenhar esse daqui. Aqui, pronto. Então, desenhei todos os valores, né? Então, aqui vai ser π. Aqui embaixo vai ser π. Aqui nesse cantinho aqui, a gente vai ter π mais π sobre 4. Então, vai ficar π mais π sobre 4. Então, 4, 4. Então, vai ser 5π sobre 4. E aqui vai ser... Bom, é 2π menos π sobre 4. Então, vai ficar... Vezes 4 fica 8 quartos de π menos 1. Então, fica 7π sobre 4, tá bom? Então, acabei de construir aqui o nosso ciclo trigonométrico. E aí, bom, eu tenho todos os valores, né? Que eu preciso. E esse zero aqui, ele é pro seno, né? Lembra? Então, vamos fazer aqui todas as contas pro seno primeiro. Então, vamos lá. O que acontece? Para a primeira angulação, para angulação 0 graus, eu vou ter o valor de 0. Então, o pontinho vai ficar aqui. Para a angulação de π sobre 2, que tá, vamos falar que o π sobre 2 está aqui. π, aqui ó, π sobre 2, isso aqui vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2, né? Vamos falar que o 1 está aqui em cima, o 1 está aqui e o menos 1 está aqui. Então, ele vai ser mais ou menos, vai ser um pouco acima da metade, né? Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Nesse pontinho aqui, tá? Já vou desenhar. Esse aqui é o π sobre 4, perdão. π sobre 4. Aqui vai ser o π sobre 2. π sobre 2 vai ser igual a 1. Vai estar aqui, tá? Então, os pontinhos eles vão acabar sendo esse daqui. Deixa eu apagar esse daqui. Beleza? Então, ó, π sobre angulação de 0 tá aqui. π sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tá aqui. π igual a π sobre 2 vai estar aqui. O próximo vai ser 3π sobre 4. 3π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2, vai estar aqui. O outro ele vai voltar, é π. Então, π está aqui, isso aqui é π, e π é igual a 0. Aí, o próximo angulação vai ser essa angulação aqui, que eu esqueci quanto que era já, mas tá aqui, a angulação. E aí, o ponto ele vai ser menos, né? Raiz de 2 sobre 2, então vai ficar aqui. E aí, vai ser menos 1 no próximo, que é esse ponto aqui, que é π sobre 2
que é π sobre 2 mais π. Então fica 2, fica 3 meios de π. Tá? Então 3 meios de π fica aqui e a angulação fica menos 1. Então você consegue começar a perceber aqui, ó, que eu vou ter um certo padrão aqui, né? Agora ele vai voltar a subir. Opa! Agora, aqui, então eu desenho um período completo. Então ele vem aqui, subiu, desceu, e aí ele vai voltar a subir, né? Porque aqui, ó, ele vai voltar a subir, voltou para zero e vai voltar a fazer esse círculo. Ou seja, o nosso desenho aqui, se a gente não tiver muito errado, ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Bom, é isso. Meu desenho não está tão bem desenhado assim, mas dá para ver que vai acontecer mais ou menos isso aqui. E aí, a função ela continuaria fazendo os movimentos dela para sempre, tá? Porque quando eu continuar dando a volta, esse desenho ainda ia continuar. Ou seja, eu tenho aqui e aqui é onde ele ia voltar a repetir, né? Que é esse pontinho aqui. É o ponto 2π, aonde ele volta a repetir. E aí, bom, aqui eu teria, né, continua subindo, que seria equivalente a esse ponto aqui e assim por diante. Então, ou seja, eu tenho uma função que é periódica, que é a função seno. Então, cada valor aqui de x, então eu posso fazer o seguinte, eu posso desenhar essa função, falar que essa função eu tenho uma nova função f de x como sendo o seno de x. E esse x, ele basicamente ele é cada valor aqui dessa minha função, que seria 0, π sobre 4, π sobre 2. Só que além disso eu também tenho os valores aqui de π sobre 6, que é 30 graus, e assim por diante. Todos os ângulos estão aqui, estão contemplados nessa nova função que a gente chama de seno de x, tá? Então, cada valor aqui ele vai ter um valor específico, logo eu consigo desenhar essa nova função que a gente chama de função seno, tá bom? Da mesma forma, eu vou ter para a função cosseno. A função cosseno, ela vai ser exatamente igual, e aqui eu vou copiar, aqui eu vou copiar esse desenho aqui para baixo, só para me facilitar um pouquinho de conta, né? De conta não, mas de desenho. E aí vocês vão ver o seguinte, você vai ver que, ó, então os pontinhos aqui eles vão continuar sendo, só que agora eu vou usar o cosseno. O cosseno ele vai ser diferente. O cosseno ele vai, bom, as angulações vão ser as mesmas, certo? As angulações vão ser as mesmas, só que os valores vão ser diferentes. Ó, o cosseno de 0, ele vale 1. Então aqui vai valer 1. Aqui vai valer raiz de 2 sobre 2. Aqui vale 0. Aqui vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Aqui vale menos 1. Aqui vai valer menos raiz de 2 sobre 2. Aqui vai valer 0. Aqui vai valer raiz de 2 sobre 2. E aqui volta a valer 1. Ou seja, se a gente desenha, o primeiro valor não é mais 0. Ele vai ser agora 1. Ele vai estar aqui em cima. Aí o segundo valor, ele vai vir para baixo, valer raiz de 2 sobre 2. O próximo vai valer 0. Depois vai valer 0. Depois ele vai valer raiz de 2 sobre 2. Vai valer menos 1. E assim por diante. Então, o desenho da nossa função cosseno, ele vai ser esse desenho aqui, ó. Então, ele vai começar aqui no menos 1 e ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Nossa, aqui é muito mais fácil desenhar do que o outro. E ele continua como uma função periódica, tá? Então, a diferença do seno e do cosseno, a diferença do seno e do cosseno é que um começa no 0 e o outro começa no 1. Elas estão fora de fase, mas o desenho da função é a mesma. Eu tenho o mesmo desenho de função para todos os casos, tá?
A única diferença é que eu vou ter isso, né? Uma vai ter esse desenho, né? As duas vão ter esse desenho de onda, mas aqui, para o meu cosseno, ele vai ter essa diferença, tá bom? Então, apresentado aqui as duas funções trigonométricas, função seno e função cosseno, na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre essas funções, dar alguns exemplos. E é isso, gente. Até a próxima aula.